Filipenses 3, de 1 a 11 diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém. Vamos orar. Senhor, ministra a tua palavra à sua igreja nesta noite. Que a palavra revelada, ó Deus, pelo Espírito Santo, seja também nesta noite iluminada a mente dos cristãos, para que possam compreender, ó Deus, a dimensão do amor de Cristo por nós, ó Deus, que possamos conhecer com clareza a verdade do Evangelho. Assim oramos como igreja que é corpo de Cristo, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Estabelecendo a verdade do Evangelho. Irmãos, no primeiro capítulo de Filipenses, já aprendemos domingo pela manhã, domingo último passado pela manhã, que Paulo nos mostrou a exata supremacia de Cristo. Ali exaltando a Cristo, o Senhor da igreja, falando sobre a supremacia de Cristo à igreja, Paulo agradece, diz: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo agradece à igreja por sua presença ao lado dele, por sua manifestação de graça para com ele, mesmo quando na prisão a igreja manifesta a graça, o amor de Jesus para Paulo, o apóstolo. Paulo diz que esse é na verdade o primeiro motivo de sua alegria. Ele tem alegria plena de saber que a igreja continua ao seu lado, quando tem motivos para temer, quando tinha motivos até para afastar-se do apóstolo Paulo, que estava preso por causa de sua confissão por Jesus. Ele vai dizer, Filipenses 1:4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Filipenses 1:4. Alegria Paulo tem, porque a igreja está do lado dele. Segundo lugar, irmãos, Paulo vai dizer também, Filipenses capítulo 2, versículo 2, o sermão do domingo passado à noite. Paulo demonstra a alegria, dizendo que a alegria dele pode ser maior e apresentada em maior amplitude, quando todos puderem perceber que precisam viver em unidade. Paulo está dizendo que o mesmo amor que a igreja tem para com ele, que a mesma relação de presença que a igreja tem de estar ao lado dele, Paulo diz que esta manifestação de carinho, de unidade e de graça de Cristo precisa ser manifestada não somente para com ele, agora para com os irmãos. Ele vai escrever a carta no capítulo 2, versos 1 e 2, e vai dizer que essa unidade é sim o que Deus espera da igreja, e que essa unidade é a melhor prova de que a igreja está vivendo a graça de Deus, e a está manifestando para fora, e a está manifestando ao seu próximo. Ao falar da supremacia do amor ao próximo e da importância da unidade, Paulo ressalta que desejo ele tem de estar ainda mais alegre com aquela igreja que já trazia inúmeras alegrias ao seu coração. Mas hoje nós vamos falar de uma terceira pontuação de alegria. Primeira alegria, graça manifesta na adversidade. Segunda alegria, graça manifesta e revelada aos irmãos e à comunidade. Mas qual é a terceira alegria? Dê uma olhada no capítulo 3, versículo 1. Você vai encontrar a expressão alegria logo no início, né? Finalmente, irmãos meus, o que diz aí? Alegrai-vos no Senhor. Pode colocar a NVI se puder. Finalmente, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. O
O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter uma alegria ainda maior, e esta alegria que a igreja tem e precisa ter, deve estar centrada em Cristo. O que Paulo está dizendo, irmãos, e afirmando a nossa igreja nessa noite, é que aquele que tem a sua alegria centrada em Cristo, a sua fé dirigida a Cristo e apontada para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca, irmãos, mesmo em meio às aflições, perderá a alegria de sua salvação. Paulo disse: completem a minha alegria, dispensando amor e união uns aos outros. Mas acima de tudo ele disse: finalmente, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo, diz ele, porque para mim esta é a principal segurança para vocês. Onde reside a segurança que o apóstolo Paulo apresenta à igreja aos Filipenses? Paulo está dizendo que ela reside na ideia de que o evangelho precisa ser cristocêntrico e de que nossa fé precisa ser cristocêntrica. Paulo está dizendo à igreja de Filipos e aos Filipenses que a alegria cristã não é ausência de problemas, que a alegria cristã não precisa somente de situações favoráveis ou de circunstâncias favoráveis. Paulo está dizendo que a alegria cristã está centrada não nas coisas ou nas situações, mas ela está centrada, absolutamente centrada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo está dizendo na igreja que a alegria é cristocêntrica. Quando o homem tem em Cristo a certeza de sua salvação, quando o homem tem em Cristo a alegria da salvação e a certeza da vida eterna, ele pode se alegrar também em meio à tribulação. Para Paulo, irmãos, quando um cristão tem sua alegria centrada em Cristo, certamente ele está capacitado para vencer as circunstâncias mais adversas, porque esta alegria vem de um consistente relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Irmãos, se você quer alegrar-se de fato com o evangelho que você professa, se você quer alegrar-se de fato com a fé que você aprendeu e absorveu como um cristão, muitas vezes até desde a sua meninice, o que Paulo está dizendo é: centre sua vida em Cristo, olhe para o autor e consumador da fé, como está no capítulo 3, irmãos, olhando para o autor e consumador da fé, devemos deixar todo o embaraço. Ele vai dizer que devemos esquecer todas as coisas que estão lá atrás e prosseguir para o alvo, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Paulo então está escrevendo esta carta à igreja e aos irmãos de Filipos, aos irmãos filipenses, Paulo está dizendo que naquele momento eles precisavam se mostrar alegres e cristocêntricos por um motivo. Havia um ataque à igreja, havia um ataque ao puro evangelho do Senhor Jesus. Aquele ataque, irmãos, estava estabelecido dentro da comunidade dos irmãos. Havia, na verdade, uma heresia, e uma grave heresia, que estava perpetrando a comunidade e a vida dos irmãos, e isto afetaria diretamente a relação desses irmãos com o seu Deus. Diante de tão grave ataque ao puro evangelho, diante de tão grave ataque à verdade e à pureza do evangelho, o que Paulo faz àqueles irmãos é pedir a eles que possam centrar-se no evangelho da verdade para combater a heresia que estava sendo difundida entre aqueles irmãos. A heresia, diz Paulo, tem muitas faces, mas veja, Paulo sabe que o veneno dos hereges é mortal. Qual era o problema? Era o falso ensino. Qual era o problema? Era a circuncisão como condição essencial, indispensável para que aqueles homens cristãos fossem justificados perante Deus. Uma tremenda tolice, um tremendo equívoco em relação à nova aliança. Pense, irmãos, os judeus têm lá o seu símbolo de circuncisão, tem a sua prática histórica de circuncisão, tem a sua tradição, mas o evangelho de Cristo é a presença de Cristo com a sua nova aliança, com a graça de Cristo estabelecida à igreja e com o evangelho da graça sendo dispensado aos gentios. O que é que aqueles judeus estão querendo? Os judeus estão exigindo e requerendo que todos os gentios passem pelo processo de circuncisão, e estão dizendo, judeus aos gentios, que se eles não passarem pelo processo de circuncisão, estarão afastados, excluídos da salvação em Cristo Jesus. Paulo combate essa heresia usando na sua carta aos Filipenses duas palavras para alertar sobre o perigo da heresia e da afronta ao evangelho que estava sendo disseminado na igreja aos Filipenses. Paulo usa a palavra circuncisão, quando ele diz circuncisão no sentido do Antigo Testamento, ele diz perítome. Quando ele usa o grego perítome, ele a respeita como circuncisão, ele a respeita como tradição,
Aqueles que estão vivendo o judaísmo e estão dentro do judaísmo claramente mantendo e seguindo sua história e sua tradição. Mas quando ele vai combater os judeus que estão tentando incutir uma ação de vínculo religioso, uma prática comum da religião para os gentios, que para o evangelho da graça é ultrapassada e vencida, Paulo se dirige à circuncisão como catatome. Ele não usa a palavra peritome em respeito à circuncisão correta, a circuncisão como um princípio de família, a circuncisão como um valor de tradição. Mas ele afronta aqueles irmãos que, segundo ele, agora então se tornam hereges, dizendo que eles estão praticando catatome, ou seja, mutilação. Para Paulo, o ensino dos judeus aos gentios é um evangelho mutilado, é um evangelho distorcido, é um evangelho absolutamente corrompido. Quando, na verdade, entendemos, e Paulo nos ensina, que não há nada errado com a circuncisão. O que Paulo está dizendo é que está errado ensinar que a circuncisão era uma condição indispensável à salvação. Esta era a heresia, isto sim comprometeria o evangelho. Paulo sabe que não se pode trocar a graça de Deus por nenhum ritual físico, por nenhuma prática física ou religiosa em qualquer altar de culto ou adoração. Paulo sabe que não se pode perverter a graça de Deus por nada disso. Na verdade, Paulo está dizendo que eles se vangloriam de uma incisão na carne, quando deveriam se alegrar pela incisão que Cristo fez em nossos corações. Paulo está dizendo que eles cortavam o prepúcio do corpo, mas ainda não cortaram o prepúcio de seus corações. Paulo escarnece da falsa confiança, dizendo catatome, mutilada é a fé da circuncisão física como um agente salvador do indivíduo, pois para Paulo tal prática anula a graça de Deus. Irmãos, isso é um ponto decisivo para nós compreendermos a pureza do evangelho e as doutrinas do ensino que hoje professamos. Nós entendemos hoje que quando um pai leva um filho a um médico cirurgião e avalia lá o prepúcio peniano do seu filho, então determina uma cirurgia para retirar ali, para mover o prepúcio, o que muita gente fala, operação de fimose, nós valorizamos e respeitamos a família e acreditamos que há fatos comprovados, do melhor desempenho da criança, da saúde da criança, de um homem maduro até com o melhor desempenho sexual na sua vida. Nós entendemos tudo isso. Agora veja o princípio passado do Antigo Testamento em obediência para que aquilo fosse então da tradição, o ensino às famílias. Agora o que estava se passando é que tal prática que estava dentro de uma cultura, dentro de uma aliança, simbolizada a um princípio de reverência à lei, estava sendo colocada agora a um povo que estava debaixo da graça de Deus, debaixo de uma nova aliança. Paulo reconhece e respeita a circuncisão e a menciona, Gênesis 17, 9 e 10, com reverência a Abraão, o pai da fé. Paulo, no entanto, interpretou e reinterpretou e mostrou à luz dos ensinos de Cristo que, na verdade, a nossa circuncisão passa por um selo de justificação pela fé. Quando Paulo, então, ensina que nós temos no batismo hoje o processo de circuncisão ou um processo pelo qual a circuncisão é substituída. Abra comigo Colossenses 2,11 e veja a pureza do Evangelho, do ensino de Paulo à igreja aos Filipenses. Colossenses 2, 11 e 12. Se a equipe me acompanha a colocar na NVI, ajudará muito a reflexão dos irmãos até aqui. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Veja lá. Nele também vocês foram circuncidados. Olha o ensino do Novo Testamento, irmãos. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Vamos ao verso 12. Isso aconteceu quando? Veja, irmãos, o novo ensino. Isto aconteceu quando? Vamos ler juntos? Aconteceu quando vocês foram, vamos juntos? Sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quantos de nós aqui estão aqui e sabem que ao serem batizados passaram por esse processo de circuncisão espiritual? Levante a mão. Todos nós. Percebeu? Todos nós. Homens, mulheres, pequenos, meninos, meninas, todos fomos circuncidados em nosso coração. Irmãos, se nós abandonarmos o ensino básico como esse, nós nunca vamos entender e nunca vamos compreender como o diabo pode destruir a unidade da igreja. Entenda, igreja, me ouça, o irmão que está em casa. E vai empobrecer a verdade do Evangelho. Se nós pudéssemos ser salvos, irmãos, pelo nosso ato,
de nossa própria circuncisão, Cristo não precisava ter vindo, bastaria a circuncisão, ela seria suficiente. Quando tal circuncisão não é suficiente, Cristo vem para que pelo batismo nós mergulhemos na confiança do Evangelho da Graça, saiamos das águas crendo no Evangelho da Graça, e então passamos pelo processo de uma nova circuncisão, porque a nossa cura, a nossa libertação é espiritual. Irmãos, a heresia estava lá. A heresia era ensinar que a salvação dependia da circuncisão. A heresia, irmãos, faria o desserviço de anular a suficiência do sacrifício de Cristo, Carlos Fernando, e se acabar com a igreja. É tirar o letreiro da igreja, o nome da igreja, a luz da igreja, e é espantar os fiéis da igreja, porque tal circuncisão anula a suficiência do sacrifício de Cristo. Eles pregavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação, e que o homem deveria concorrer e cooperar com Deus na obra da salvação, circuncidando-se. Esta é, com certeza, a pior heresia que uma igreja poderia enfrentar, e se aceitasse, poderia absorver nos ensinos do Evangelho que estava estabelecido. O que Paulo faz? Diante de uma guerra espiritual, diante de uma heresia que está tomando conta, diante de irmãos que estão cedendo a esta heresia e entrando nesse ritual de práticas do Antigo Testamento, Paulo alerta e diz: precisamos estabelecer a verdade do Evangelho, precisamos combater os cães gulosos, precisamos combater a mentira e a heresia que anula o sacrifício de Jesus, erguendo a verdade do Evangelho. Filipenses 3:3, vamos ler juntos como Paulo estabeleceu a verdade do Evangelho. Filipenses 3:3, pode colocar na tela, meu querido irmão, e eu quero ler junto com os irmãos, para o irmão verificar como Paulo bate com rigor contra a heresia da circuncisão e da salvação pelas obras. Ele diz: pois nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Vamos ler juntos? Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Aleluia. Eu estou nessa relação. Quem está nessa relação comigo, diga amém. Eu estou nessa relação. Eu compreendi este Evangelho, eu aceitei esta graça, eu aceitei essa verdade, e quando tal heresia chegar aqui na nossa igreja, e quando tal ensino quiser ser praticado por nós, eu digo: porta fora, porque aqui reina o Evangelho da graça, o absoluto Evangelho da verdade de Deus, da salvação pela graça, mediante a fé. Amém, irmãos? É preciso estabelecer a verdade, é preciso sustentá-la como nossa conduta e postura, caso contrário, o Evangelho estará em xeque, e a verdade do Evangelho poderá ser corrompida. Quando Paulo combate a heresia, ele o faz levantando 4 verdades, que vou citar aqui em poucos minutos, para que você se lembre como podemos levantar a verdade, para encerrar com este assunto da heresia, que pode destruir a igreja, e ao mesmo tempo alicerçar a nossa fé nas verdades do Evangelho. Primeira verdade, Colossenses 3:7, Cristo é mais importante do que todos os ritos de um sistema religioso. Veja lá, Cristo é mais importante do que todo o ritual de um sistema religioso. Leia comigo Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar o quê? Perda por causa de Cristo. Irmãos, eu gosto da expressão por causa de Cristo. Quando Paulo está dizendo que a causa é Cristo, o que ele está dizendo? Tudo que eu perco, tudo que eu abri mão, tem uma causa, é Cristo, e Cristo me é suficiente para que eu possa abrir mão de todas aquelas crenças, de todas aquelas obras, e de tudo aquilo que eu achava em minha vida de ritual religioso que poderia me salvar. É isso que Paulo faz, abrir mão de um passado onde haviam muitas questões boas, e muito bonitas e muito interessantes da tradição de sua fé, mas ele precisava deixar tudo isso no passado. Ele disse: esquecendo das coisas que para trás fico, para poder olhar para Cristo com a certeza de sua salvação pela graça em Cristo Jesus. Os judaizantes estavam se gloriando na carne, os judaizantes estavam centralizando sua confiança numa salvação ritual física, mas tudo isso não tem valor, não acrescenta uma vírgula que seja a obra da salvação. Nossa confiança deve estar em Cristo e não em rituais. Nossa confiança está somente no Senhor Jesus e no sacrifício vicário de Cristo da cruz do Calvário, e não nos rituais ou modelos religiosos que seguimos ou praticamos. Se Paulo não tivesse renunciado ao demasiado valor que atribuía a esses privilégios e empreendimentos, com certeza ele teria sido privado da graça de Cristo Jesus, porque ele entraria para a lista de todos aqueles muitos que anularam a graça, procurando construir com a circuncisão a sua própria salvação. Eu estava, irmãos, no conselho do pastor Felipe Tavares, cheio de pastores. Eu nem sei porque tantos pastores concorreram ao conselho,
mas estavam todos lá. Eu me lembro que em algum momento foi tratado o assunto batismo, me lembro bem. O candidato nosso saiu-se muito bem, acima mesmo de qualquer expectativa, foi aprovado, eu digo não com louvor, mas com excelência, porque a louvor e a adoração só a Deus, mas na ata está aprovado com excelência. Mas me lembro em algum momento que lá o seu examinador perguntava sobre o batismo, e houve lá um momento em que me pareceu haver um desdém, não é? Entre o batismo da imersão, me lembro bem, e o batismo de aspersão. O irmão aqui me ouve, sabe muito bem o que é ser preconceituado, né, por alguém contra o batismo da aspersão. Quando vi aquele certo desdém com a questão do batismo por imersão, em detrimento ao batismo por aspersão, me senti incomodado por um princípio. Aqueles que desdenham, usando o batismo de imersão como um elemento superior ou acima da aspersão, se colocando numa condição melhor, se esquecem de que todos esses rituais, irmãos, são nada diante da grande verdade que é o Evangelho de Deus. Olhei para Filipe e perguntei: Filipe, se nós insistimos num único batismo por imersão, como então fonte de graça e o único modelo de bênção, eu perguntei no concílio, não estamos tornando tal batismo de imersão e descer as águas um sacramento? Não há risco nisso? De entender que é então aquele ato batismal, aquele símbolo batismal de descer e sair da água um sacramento, e somente tal símbolo confere graça? E Filipe tremeu, e os pastores riram e disseram: puxa vida, é o seu pastor, hein? Apertei o candidato, mas eu sabia qual seria a posição dele, e ele disse: sim, se concorremos desta forma, sim. E então naquele momento, irmãos, eu citei a Didaquê, e aqui eu queria citá-la de novo, para mostrar aos irmãos que se nós descuidarmos, o debate da circuncisão pode ser ultrapassado, mas nós sempre damos um jeitinho de colocar outro símbolo, outro rito no lugar da graça de Cristo Jesus. Veja que a Didaquê, o catecismo cristão distribuído dos anos 60 aos anos 90 depois de Cristo aos discípulos e apóstolos, aqueles 70 e mais 70 que receberam de Cristo a missão de levar o Evangelho, eles não saíram sem instrução. Eles não saíram dali sem uma postura de como levar o Evangelho, de como então cuidar da igreja, plantar a igreja. Não pense que Paulo e aqueles que estão plantando igrejas não estão seguindo um modelo de plantação e não há uma orientação. A Didaquê era, de fato, um documento reconhecido, provavelmente distribuído ali por toda a Palestina e Síria. Esse documento chamado Didaquê tem vários artigos e capítulos, mas chama a minha atenção da orientação que então receberam os discípulos sobre como batizar. Veja o texto, capítulo 7, os irmãos que nunca leram, vejam, quem quiser pesquisar na internet, vai ler. A orientação aos discípulos, apóstolos e seguidores de Jesus que vão levar as ordenanças como evangelho dele. Ele diz assim, capítulo 7, quanto ao batismo, façam assim. Depois de ditas todas essas coisas, havia uma bula, um princípio, né? Lembra, eu na autoridade de Cristo, né, autorizado pela igreja, há um princípio de ensino. Depois de dizer todas essas coisas, ele disse, batizem água corrente. Olha o ensino. Batizem água corrente, em nome do Pai, do Filho e do quê? E do Espírito Santo. Aí vem o ponto 2 do ensino. Na falta d'água, ou seja, se não tiver água corrente, batize em outra água, ponto. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma e outra, aí veja, faltando uma e outra, ponto 3, derrame água 3 vezes sobre a cabeça e diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceberam o ensino? Na falta d'água, pegue a água que tem nas mãos, derrame sobre a cabeça 3 vezes e professe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, o ensino. Tanto batizando quanto que vai batizar, pratiquem o jejum, se puderem, observem o jejum. Ordene ao batizando um jejum de pelo menos 1 ou 2 dias. Nós aqui fazemos jejum do batismo, sim ou não? Batizamos em água corrente, sim ou não? Percebeu? Nós fomos olhando esses ensinos que têm a ver com a tradição da igreja, que são, na verdade, uma prática de ensino de como podemos alcançar a graça de Deus e obviamente, ou melhor, desfrutar da graça de Deus, mas temos que ter cuidado que eles não estão acima da graça, eles estão a serviço dela. Quando vejo um ensino como esse, então, da água corrente, eu valorizo e fico feliz, porque eu já batizei no Rio, e é maravilhoso, irmãos, é uma outra sensação. Um culto numa árvore, numa fazenda, na água corrente. Eu batizei no Jordão, irmãos, aí, irmãos, aí é a glória. Eu estava pensando que já ia aparecer aquela pomba, não é?
que ia aparecer, o céu ia abrir, ia dizer, esse é o pastor amado, tenho prazer nele, sobe meu filho. E eu pensei que o carro de Elias vinha me buscar. É uma glória, irmãos. Mas tudo isso tem a ver com os ritos, tudo isso tem a ver com os princípios, tudo isso tem a ver com a prática da igreja. Se não temos mais aquela água corrente do rio, eu já batizei no mar, eu batizei na Turquia, irmãos, eu batizei afegãos, eu batizei muçulmanos, eu batizei gente do islamismo, eu batizei com as minhas mãos, teve foto aí na igreja, irmãos viram? Batizei no mar, a onda batendo, a gente tomba e levanta e tomba e lava lá a boca que é sal puro e batiza, porque a água do mar também é água corrente. Mas eu batizo aqui, num lugar fechado, restrito, com uma água tratada, é colocado cloro na medida, tudo para que os irmãos tenham toda a segurança, água quente. Agora, interessante que o ensino dizia, veja, se não tiver água quente, corrente e tal, faz o quê? Pega um copo lá, um balde, um cântaro e tal, 3 águas na cabeça, diga em Pai, ao Filho e o Espírito Santo. Eu estava numa igreja, irmãos, presbiteriana, porque o pregador eu era apaixonado por aquele pregador, pastor Canelhas, reverendo Canelhas, e quando ele estava lá em Campos, eu fui lá ouvi-lo pregar, grande pastor, batistão como era, mas queria ouvir o reverendo presbiteriano. Aí estou lá na igreja, o reverendo estava lá, está pregando bonitinho e tal, aí botaram lá o cálice, obviamente que ele é acostumado, mas não tinha entendido o que era. Botaram o cálice de água com um pano branco, muito bonitinho, com umas coisinhas penduradas. Já viram isso no culto? Tem umas pessoas que botam uns cálices bonitos, com um paninho, botam até uma tampinha. Aí o reverendo está pregando, daqui a pouco ele tira o paninho, e bebe. Mas era água, irmão. Ele botou lá e botou o paninho e continuou pregando. Aí acabou o sermão e tal, pastor, irmãos, vamos cantar um hino, que eu vou encher o batistério de novo, porque a irmã que vai se batizar precisa da água que estava aqui. Aquilo virou um caos. Para nós que éramos batistas, aquilo virou um escândalo. E ele, veja, ainda ia retirar o copo para levar, para encher, porque tinha que orar, mas meio que uma água ungida. Tudo isso símbolo de nossa fé. Mas veja que quando nós chegamos num culto ou na ceia, olha onde está a nossa cabeça. O nosso batismo é melhor. O nosso batistério é melhor. Irmão, será que a água corrente é melhor? Será que a água do mar é melhor? Será que a água parada é melhor? Ou será que observar o ensino da Didaquê, que não tem água, mas tem fé, não tem água, mas tem conversão, de erguer o cálice, batizar o indivíduo, será que é melhor? Não tem. A grande dimensão irmãos, é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quando nós observarmos essas questões, entenderemos que tudo isso poderá estar, como um dia a circuncisão esteve, como um grande debate para nós. E nós temos que professar aquilo que é o ensino do primeiro ponto. Nenhum ritual religioso é maior do que Jesus. Amém, irmãos? Nós não podemos sacramentar rituais religiosos, porque Jesus Cristo é graça pura, amor puro. Aquele homem que morreu na cruz do Calvário disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. E ele disse, na verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo aonde, irmãos? No paraíso. Aquele homem é recebido mediante o batismo. Na classe de doutrina, o irmão chegou e disse, quando é que esse homem foi batizado? O senhor está louco, pastor? Ele morreu na cruz, ele não desceu, não foi lá no tanque de Siloé, ele não foi no tanque de Betesda. Quando que ele foi batizado? Eu digo, ele foi batizado em arrependimento, meu irmão. Ele foi batizado mediante a fé, meu irmão. Ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, o selo definitivo. É, na verdade, uma só fé, um só Senhor, o quê? Um só batismo. Quando somos batizados no Espírito de Deus, somos salvos. Se alguém morrer sem o batismo do Espírito, não será salvo, porque não tem o selo da salvação. Mas ao crer em Jesus, que desça sobre ele o Espírito do Senhor, que o selo esteja em seu coração, e ele será salvo, tenha passado pelas águas ou não, porque nenhum ritual religioso é maior do que Jesus. Precisamos difundir este evangelho puro. Precisamos pregar essa verdade pura. E quando o irmão congregacional se sentar ao meu lado, quando um presbiteriano se sentar ao meu lado, quando aqueles irmãos se somarem a nós em culto, eu posso dizer, nossos rituais não podem nos afastar da graça de Deus. Estamos dividindo a igreja, destruindo a igreja, brigando e nos matando por pontos que não são definitivos, nos ensinos, nas doutrinas, porque tratamos rituais religiosos como sacramentos, como princípios de graça, e não são. Não são. Como eu amo ser batista, como eu amo ler o meu manual e dizer, meu irmão, vamos fazer um símbolo. Um símbolo
É um símbolo de morrer e levantar da água. Mas isso só será feito se você já crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você já morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Se o Espírito Santo já desceu sobre você. E se você já é batizado com o Espírito Santo. Porque se não é, irmãos, nem adianta batizar. Imagina a compreensão, às vezes, de uma assembleana ou de outro, que vai batizar e depois de 10 anos é que vai ser batizado do Espírito. Deus tem misericórdia. Está maluco? Coisa de doido. O indivíduo passar 10 anos na igreja sem a presença de Deus, do seu Espírito. Não existe isso, irmãos. Ou somos selados pelo Espírito do Senhor e carregados pelo Espírito do Senhor, ou cristãos nós não somos, porque é o Espírito que define a nossa identidade, é o Espírito que nos chama e diz, verdadeiramente, sois filhos de Deus, é o Espírito que testifica com o nosso Espírito, que somos o que, irmãos? Filhos de Deus, diga amém. Me lembro dos ensinos do apelo, Filipe. Estava num congresso, os irmãos me deram um tempo hoje para pregar, viu que de manhã quase que não tive. Eu estava num congresso em Águas de Lindóia, palestra gigante, a Angélica estava lá comigo. A gente gostava muito de ir na Vida Nova, congresso. Eu sei que ela, naquele dia, ficou lá e eu fui numa daquelas células de sala. Tem as plenárias, né, Jô? As plenárias grandes lá no Majestic, e tem umas salinhas com grupos menores, né? Eu fui lá para a salinha do Bambambam, lá, o pastor Bambambam. Eu não vou falar nome, porque aqui fica feio. Estava lá, o cara é bom. E está falando, está ensinando e tal. Daqui a pouco ele diz lá, esse negócio de apelo está por fora. Aí mexeu comigo. Já mexi na minha cadeira, negócio de apelo está por fora. E eu já li muita coisa, sei que na linha dos calvinistas, reformados e tantos outros, o apelo realmente é altamente criticado, eu digo, muitas vezes por uma incompreensão, mas eu fiquei na minha. Mas daqui a pouco ele começou a bater tanto, que eu peço a palavra de divino mestre. Quase que chamei assim, não foi assim não. Aí ele falou, pois não, eu digo, olha, eu sou pastor do Rio de Janeiro e tal, e eu faço apelo todos os domingos, apesar dos meus pastores outros ninguém fazer, eu faço. E eu batizo, e quando vejo as profissões de fé, o pessoal fala. Aquele dia lá que foi chamado, que tal, que o senhor orou, aqui na frente, pôs a mão e tal, eu vejo aqui os testemunhos. Eu digo, ali o pessoal começa a entender. Mas aí ele falou, onde o senhor quer chegar? Eu falei, deixa eu chegar lá. O senhor falou, agora deixa eu falar. Os metodistas e os evangelistas avivalistas do século XVIII, que inventaram o tal do apelo lá. E fato é que às vezes a motivação estava errada. Fique claro. Você que está aí, pecador perdido e tal, quer aceitar Jesus. Olha o princípio, quer aceitar Jesus. Aí o cara levanta e aceita. Não é bem esse princípio, mas a gente vai explicar. O evangelista metodista chamado Lorenzo Dow e depois o James Taylor, em 1785 no Tennessee, evoluíram um pouco o princípio do apelo, mas ainda o fizeram na ideia de aceitar Jesus. Charles Finney, 1792 a 1872, aí foi o que eu citei lá, falei, Charles Finney difunde o apelo como ninguém, e foi em cima de Finney que o sujeito bateu mesmo. E eu falar para os irmãos, da teologia de Finney eu consigo aceitar 5%, eu tenho a teologia sistemática dele, inclusive eu estou dando aula no seminário agora, eu levei lá, alguns irmãos se escandalizaram que eu levei, eu falei, eu tenho que levar, você tem que entender, ele está dizendo aqui que a eleição de indivíduo não define a salvação, eu falei, então nós temos que discutir isso aqui, eu mostrei, mas Finney, querendo ou não, introduziu a ideia do apelo, ele estava em 1830 numa grande cruzada em Rochester, Nova York, e a partir dali todo mundo que viu aquele grande avivalista, colhendo multidões e multidões em decisão pelo evangelho, todos os grandes evangelistas seguiram pelo mesmo caminho, e passaram a fazer apelos à salvação. E por que eu estou dizendo isso? O indivíduo diz que isso não tem valor e tal. Eu digo, pera lá, mais um problema do ritual religioso. Nós nos batizamos quando? Batizados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, fomos batizados já. Passamos então a ideia de que o batismo é um símbolo, veja, ser memorial e símbolo, não sacramento, nós batistas. Então o indivíduo já batizado pelo Espírito vai fazer o símbolo no batistério, aqui de água parada, não cumprindo nenhum princípio daqui, é tudo diferente. Na água parada e vai dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levanta e sai, e o indivíduo declara para a sua comunidade, por isso falamos, pública profissão de fé, amém, irmãos? Pública profissão de fé, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é pública e é profissão de fé. Aí eu perguntei para o reverendo lá, ele não pode, na hora do apelo, fazer pública confissão de fé? Aí ele ficou, aí se mexeu todo, meio desenquadrado, né? Falei, não, o senhor vai me responder, eu quero ouvir. Aí ele tentou, mas sinceramente, irmãos, ele não me convenceu.
Eu continuo dizendo que ao apelar um coração e ao chamar um pecador a uma pública confissão de fé, batismo vai dar profissão, ele tem a oportunidade de dizer que ele é eleito, e que como eleito, ele viu onde ele é eleito, de que ele viu as verdades do Evangelho, e ele diz, esta verdade eu creio, são elas que estão no meu coração, e elas eu professo publicamente. Quem crê nisso, diga amém. Então precisamos parar de brigar com coisas que não são muito bem explicadas, porque talvez a compreensão dele é que a conversão do indivíduo aconteça naquele dia. Aí eu disse para ele, nem eu creio nisso, nem o senhor, por favor. Nós sabemos o que Deus faz, nós sabemos a obra da eleição, nós sabemos a soberania de Deus. O que fazemos num sermão é, após ouvir as verdades do Evangelho, dar ao indivíduo o privilégio de vir à frente, de estar aqui conosco, numa comunidade de fé e dizer, como eu creio, como eu sou pecador, como me arrependo, mas mediante graça de Jesus, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, porque eu sou um eleito de Deus. Quem quer isso, diga amém, irmãos. E brigamos pelo apelo, pela ceia, pelo batismo, e na verdade estamos fazendo tal qual, muitas vezes aquelas questões que estão lá os judeus, querendo embutir um símbolo religioso, um ritual religioso, como fonte de salvação. Não é. Tem a ver com nossas práticas, e elas não são maiores do que a graça de Jesus. Segundo ponto, irmãos, eu vou à conclusão. O conhecimento de Cristo, segundo lugar, precisa passar por um relacionamento íntimo e pessoal. Veja o versículo 8, mais do que isso, Filipenses 3,8. Mais do que isso, diz ele, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele diz mais, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A palavra esterco aqui traduzida na sua Bíblia como refúgio. Ele diz, tudo isso é esterco, é refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo considera seus privilégios e méritos na religião nada. Paulo abre mão de tudo isso para dizer, tudo isso reputo como nada, para receber a graça e o favor do Senhor. E veja do que Paulo abriu mão. Está com a sua Bíblia aí, por favor? Filipenses 3:4. Veja tudo que Paulo abriu mão de sistema e prática religiosa. Batismo por imersão, batismo por aspersão, né? Fala bem, fala mal. Ele abriu mão de tanta coisa, irmãos. Ser zeloso, ser aquilo, ser isso, ser aquilo. O que eu faço me leva para Deus. Ele abriu mão de tudo isso para dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé. Ele diz, Filipenses 3:4, ainda que também podia confiar na carne, segundo outro cuida que pode confiar na carne, diz ele, ainda mais eu. Se você acha que pode, ele diz, eu posso. Eu poderia, diz ele. Versículo 5, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, ele foi o que, irmãos? Meu Deus. Hein, Kleber? Ele podia dizer, eu estou salvo pelos meus méritos. Porque se era pela ficha, irmãos, Paulo era 9,7, 9,8, 9,9. Se a média para passar é 7, está aprovado. Se fosse essa média, hein, Nilton? André? 9,7, 9,9, olha aqui. Ele diz, tudo isso, refúgio, pela graça de Jesus. Eu coloquei no boletim, você pode conferir, William Hendricks. Assim como o nascer do sol apaga a luz das estrelas, assim como a presença de uma pérola de grande valor apaga o brilho das demais gemas, assim também a comunhão de Cristo eclipsa o brilho de todas as coisas. Nada se compara à luz de Jesus, irmãos. Deixa a luz do céu entrar. Nada é maior do que a graça de Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Terceiro lugar, irmãos, quando amamos a Cristo, veja que princípio Paulo fundamenta o Evangelho. O primeiro princípio, nada é maior, nenhum ritual é maior do que Jesus. Nenhum ritual é maior do que Jesus. O segundo princípio, o conhecimento de Cristo precisa passar por um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Terceiro princípio, quando amamos a Cristo, corrigimos nossas prioridades. Veja Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Por cuja causa perdi todas as coisas. Eu quero destacar essa frase. Por cuja causa, o Evangelho e a graça de Cristo, eu perdi, eu desperdicei, eu joguei fora todas essas coisas. Cristo corrige nossas prioridades, irmãos. Paulo não apenas abriu mão de suas prerrogativas, Paulo não apenas abriu mão de vantagens ou de títulos, mas ele considerou cada um desses títulos como perda por amor de Cristo Jesus. Eu lembro da oportunidade que o Senhor, nosso Deus, deu à mulher de Ló. Convidou a Ló, a toda a sua família, e disse, mulher, vai de carona, porque teu marido está sendo retirado. Quando caminhava na direção da salvação, entenda ali o que eu chamo de salvação, sair
da destruição daquele lugar, o que ela faz, irmãos? Ela segue para o alvo ou olha para trás? Ela olha para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló, ao olhar para o seu passado, tornou-se uma estátua de sal. Meus irmãos, quando amamos a Cristo, nós temos prioridade. A nossa prioridade é Cristo, e todas as outras coisas ficarão na periferia da nossa vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Último lugar, irmãos, a conclusão. Possuir a Cristo nos leva a ver vantagens pessoais e religiosas como refúgio. Entenda que a palavra aqui é estérico, mas eu fui educado e fui polido para usar uma palavra mais educada aos irmãos, mas a palavra é refúgio. Na verdade, a palavra grega aqui é pior do que isso. A palavra grega, diz o Dr. Hernandes Lopes, é esquibala, e ele faz uma tradução fantástica da palavra, fez a pesquisa, eu só tive o trabalho de pegar, eu fui conferir, disse, está lá. Esquibala. Esquibala é usada pelo apóstolo Paulo como refúgio aqui. Mas veja que o comentarista desse texto, Ralph Martin, vai dizer que esquibala é um termo tão vulgar, esquibala, no grego é um termo tão vulgar, que chamar de refúgio é um elogio, chamar de esterco é um elogio, porque esquibala é algo muito mais repugnante do que o esterco que nós aqui comumente reconhecemos. Ou seja, Paulo disse, isso é um lixo para a lata do lixo, comparado à graça e o amor de Jesus por nós. Quando temos o verdadeiro evangelho, nós não o trocamos por um ritual religioso ou por um símbolo. A conclusão, irmãos, desta mensagem, vamos estabelecer aqui a verdade do evangelho, que é o tema dessa mensagem. O conteúdo do evangelho não é o que fazemos para Deus, repito, o conteúdo do evangelho não é o que fazemos para Deus. Esse tipo de ensino ou compreensão destrói a verdade do evangelho. O conteúdo do evangelho é o que Deus fez por nós. A verdade do evangelho reside e está posta no que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdade do evangelho. Nada pode ser posto no lugar disso. A verdade do evangelho está alicerçada em um único lugar. E eu quero terminar lendo este versículo, Filipenses 3:9. A equipe vai colocar na tela, Filipenses 3:9. Eu termino lendo este versículo. Veja: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que Paulo está dizendo? Eu termino aplicando esse versículo como ponto de conclusão do sermão. Ser encontrado nele é a mesma coisa de que ser justificado por ele, é estar nele, Cristo me fazendo estar nele. Ao ser encontrado nele, Paulo disse, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas ele diz assim, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Eu quero destacar, primeiro ponto, a justificação é uma obra de Deus. Repita comigo, a justificação. Se você perder isso de dimensão, você perde o evangelho. E se seguir um pastor que não ensina isso, fugiu do evangelho. Já não está mais numa igreja que deveria se chamar evangélica. Ela é qualquer coisa, menos uma igreja onde o evangelho se faz presente. Filipenses 3:9, a justiça, veja o texto. Irmãos, isso é ensino e sólido. A justiça que procede de Deus. Isso implica que, enquanto uma pessoa se conserva apegada à sua própria justiça, mesmo num grau pequenino, ela jamais desfrutará da justiça de Cristo. Com Cristo é tudo ou nada, ou ele, ou fique com a sua ideia de salvação. Segundo ensino, primeiro, a justificação é uma obra de Deus. Segundo ensino, a justificação é por meio de Cristo. Filipenses 3:9. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em quem? Em Cristo. A justificação é por meio de Cristo. Deus justifica todo aquele que está em Cristo sem justiça própria, que procede da lei. Somos justificados pelo mérito de Cristo. Foi sua obra na cruz, não nosso esforço, que garantiu a nossa justificação. É quando Cristo, e por meio de Cristo, chegamos a Deus e a salvação, que podemos dizer, nos encontramos nele, ou seja, justificados nele. Terceira e última consideração, Filipenses 3:9, a justificação somente pode ser recebida pela fé. Filipenses 3:9, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, veja, se baseia na fé. A justificação, irmãos, é mediante a fé, exclusivamente mediante a fé em Cristo.
A fé não é a causa da minha justificação, mas a fé é a única maneira de apropriação dela. Nós só nos apropriamos da justificação em Cristo mediante a fé. E nós precisamos, como Abraão, crer pela fé, que Cristo nos justificou e realizou para nós e preparou para nós um caminho de salvação. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 4 que Abraão foi justificado pela fé, a sua pergunta, como se deu isso? Quando ele pegou o seu único filho, subiu as montanhas do Moriá, levantou aquele cutelo para imolar o seu filho e entregá-lo como oferta ao Senhor, porque era o que Deus pediu. Até que Deus disse, pare Abraão, tire seu filho do altar, pegue o cordeiro da substituição, coloque no lugar. Abraão, você foi justificado pela fé. Você nunca será justificado, nunca se sentirá justificado, se você não usar o caminho, ou seja, a apropriação, para chegar ao caminho da justificação. Você precisa dizer, eu creio, Senhor. Mas você não vai dizer, e com isso, pensar que está pronto. Eu digo está pronto, não. Você vai viver pela fé. Você vai subir o seu Moriá. Você vai sacrificar o seu Isaque. E Deus lá do céu dirá, eis um crente, justificado pela fé.